Olá, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui com a gente. Hoje o assunto é quente para quem está de olho no ensino superior em Santa Catarina, viu? Vamos mergulhar fundo no vestibular de verão ACAF 2026. A ideia é analisar as informações oficiais que saíram do forno agora. Oi, pessoal! E que bom que a gente está falando disso agora, né? Porque, olha, planejamento é tudo para um vestibular como o da ACAF. É verdade. Quem já passou sabe, não é só o conteúdo gigante das matérias. Tem que encaixar a leitura e mais, a análise dessas obras obrigatórias. É, assim, um quebra-cabeça, né? Totalmente. Bom, então vamos por partes. Primeiro, só para situar todo mundo, a ACAF, né, Associação Catarinense das Fundações Educacionais, Isso. ela organiza esses vestibulares unificados, principalmente para medicina, né, para várias faculdades aqui do estado. Uma prova só, mas valendo para muitos lugares. Exato. O que é uma mão na roda, mas também concentra a pressão, né? Pois é. E a notícia que agitou a galera foi a lista de livros para a edição Verão 2026. São 5 títulos nacionais. Vamos lá? Vamos. Tô curiosa para ver a seleção completa. Então, ó, O Exercício da Incerteza, Memórias, do Drauzio Varela. Já começa forte. Interessante. Drauzio. Depois, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Nossa, Conceição Evaristo, que escolha potente. Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. Um clássico moderno, digamos assim. Sim, um livrão, literalmente. Aí tem O Código das Águas, do poeta catarinense Lindolf Bell. Ah, valorizando a prata da casa. Muito bom. E para fechar, ele, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Claro, Machado não podia faltar. Uau, que lista, hein? Uma mistura e tanto. É fascinante, né? Essa diversidade logo de cara, porque, veja bem, a gente tem memórias de um médico refletindo sobre a profissão, sobre a vida. Que tem tudo a ver com o público de medicina, né? Totalmente. Aí você tem os contos da Conceição Evaristo, que traz uma perspectiva, assim, fundamental sobre questões sociais, raciais, sobre o olhar de mulheres negras. Uma voz muito necessária. Verdade. Depois um romance épico, né, o Memorial, da Rachel de Queiroz, lá no sertão, com uma protagonista forte, disputas de poder. Uma narrativa longa, densa. Isso. E a poesia do Lindolf Bell, que traz uma coisa mais lírica, talvez mais regional. E o Brás Cubas. Bom, Machado é sempre Machado, né, um universo à parte. Olhando para essa variedade toda, o que você acha que isso sinaliza? O que a ACAF pode estar buscando? Olha, é uma pergunta-chave. Para mim, primeiro, mostra que eles querem avaliar a capacidade do estudante de navegar por mundos diferentes. Gêneros, estilos, épocas. Não é só decorar a história. De jeito nenhum, é sobre leitura crítica, sabe? Perceber as entrelinhas, conectar com o mundo fora do livro. O Drauzio ali pode ser um convite a pensar a própria saúde, a incerteza da área. A Evaristo traz o debate social para a sala. Faz sentido. A Rachel de Queiroz, a força da narrativa, personagens complexos, o Bell, a sensibilidade poética e a cultura local. E o Machado? O Machado testa a inteligência literária mesmo, a ironia, a crítica. Ou seja, cada livro pede uma chave de leitura diferente. Exatamente, lê Brás Cubas com aquela ironia fina, a estrutura toda quebrada, criticando a sociedade da época, é completamente diferente de ler a Conceição Evaristo, onde a força está na voz, na denúncia, na escrevivência dela, né? Sim, a linguagem é outra. E diferente ainda de acompanhar a saga da Maria Moura ou as reflexões do Drauzio. É tipo um treino para diferenciabilidade de análise. E a poesia, hein? O Código das Águas. Muita gente treme quando vê poesia na lista. Alguma dica? O pessoal foge da poesia, mas não precisa. O segredo é ler devagar, sabe? Prestar atenção no som, nas imagens que o poeta cria, nas palavras que ele escolhe. Esse título, O Código das Águas, já dá uma pista, né? Natureza, talvez identidade catarinense, a vida que flui. Interessante. Poesia pede mais sentir do que resumir. E a ACAF colocar poesia, ainda mais de um autor daqui, mostra que eles valorizam essa sensibilidade e o conhecimento da cultura do Estado também. Legal essa visão. Bom, e pensar que tudo isso tem que caber junto com física, química, biologia, história, matemática,
Ufa! É um desafio gigante. O que nos leva direto para a parte prática, as datas. Porque entender os livros é uma coisa, fazer caber no tempo é outra. E falando em tempo, Vamos ao calendário. Informação crucial. a ACAF já soltou as datas principais do vestibular de verão 2026. Anota aí para não perder. O edital completinho, com todos os detalhes, sai dia 1º de setembro de 2025. Daqui a um pouco mais de um ano, então. Parece longe, né? Mas para quem tem 5 livros para ler e toda a matéria do ensino médio para revisar, Voa. O tempo voa. com certeza. As inscrições abrem junto com o edital, dia 1º de setembro de 2025, e vão até 29 de setembro de 2025. Quase um mês aí para se inscrever. Ok, um prazo razoável para inscrição. Mas atenção aqui, hein? O prazo para pagar a taxa de inscrição, R$ 370, é curtíssimo. Só até o dia 30 de setembro de 2025. Nossa, um dia depois de fechar a inscrição. Exatamente, é aquele detalhe que derruba candidato desatento. Inscrição não paga, já era. Bem lembrado, muito importante isso. Bom, depois da correria da inscrição e do pagamento, a organização continua. Os locais de prova saem a partir de 17 de outubro de 2025. Ok. E a prova mesmo, o dia D, é 2 de novembro de 2025, um domingo. Olha só como fica apertado. Fim das inscrições no final de setembro, prova no comecinho de novembro, dá pouco mais de um mês. É verdade. Esse tempinho final é para revisão pesada para fazer simulado. Não dá para começar a ler Memorial de Maria Moura em outubro, né? Nem pensar, seria loucura. A leitura mais densa tem que vir antes. Com certeza. A organização prévia é fundamental. E depois da prova, o processo continua rápido. Gabarito preliminar já no dia seguinte, 3 de novembro, a partir das 10 da manhã. Bom para já ter uma ideia, ou para aumentar sem idade, né? Mas permite entrar com recurso, se precisar. Exato. Aí o gabarito oficial mesmo, com as respostas dos recursos, saiu uma semana depois, dia 10 de novembro, a partir das 16 horas. Certo. E o resultado final, a lista dos aprovados, que é o que todo mundo espera, está previsto para sair até 27 de novembro de 2025. Um cronograma bem definido. Mostra que o vestibular é uma jornada com várias etapas, né? Não é só o dia da prova. Cada data ali importa para o planejamento. Sem dúvida. E como você falou, o desafio é juntar a profundidade dessas leituras com a imensidão das outras matérias, porque a prova da CAF cobra pesado em naturezas, matemática, humanas, linguagens. E a redação, não podemos esquecer da redação, que geralmente tem um peso enorme. Verdade. E, aliás, a redação pode ser um lugar onde essas leituras se conectam mais diretamente, né? Os temas muitas vezes conversam com as questões sociais, éticas, que os livros trazem. Boa observação. Ter lido e pensado sobre Insubmissas Lágrimas, por exemplo, ou sobre as reflexões do Drauzio, pode dar um repertório excelente para argumentar na dissertação. Não é só ler por ler, é formar uma base crítica. Exato. E para conseguir organizar tudo isso, estudar de forma eficiente, com tanta matéria e livro, ter um bom material de apoio faz toda a diferença, né? Fundamental. Não adianta só ter a lista e as datas. Tem que ter método. E parte essencial do método é praticar do jeito certo. Como assim? Entender como a CAF cobra, sabe? Qual o estilo das questões, o nível de detalhe. E isso a gente só pega resolvendo provas antigas, fazendo muito exercício. E claro, pensando como é que esses livros podem aparecer na prova, vão perguntar do enredo, do personagem X, vão pedir para comparar ou para relacionar com história. Entendi. E falando em encontrar recursos para essa preparação mais direcionada, olha, para quem é estudante e está nessa batalha buscando uma preparação organizada e forte, vale muito a pena dar uma olhada no medcob.com.br. Ah, sim. O que eles oferecem? Eles têm um aplicativo com banco de questões imenso, o maior do Brasil, o que é fantástico. Inclui provas anteriores de tudo quanto é instituição, ótimo para pegar o jeito da ACAF. Isso é ouro mesmo, treinar com questão real. E não é só a questão, elas vêm comentadas, passo a passo, para você entender o raciocínio, sabe? Não só se acertou ou errou. Aí isso ajuda demais, ver o porquê. E tem mais, resumos práticos, aulas completas para aprofundar e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. Então, se você quer se preparar de verdade,
Entra lá em medcob.com.br, baixa o app e aproveita tudo isso para organizar os estudos e praticar muito. Essa organização é chave, né? Com certeza, usar uma plataforma assim com banco de questões, comentários, material de apoio é muito inteligente. Ajuda a direcionar o estudo. Você começa a ver padrões, os assuntos que mais caem, o tipo de resposta que a banca espera. E para as leituras obrigatórias também, né? Especialmente, ver como questões sobre Machado ou outros autores foram feitas antes, dá pistas de como ler de forma mais estratégica. Focar não só na história, mas no que a ACAF costuma explorar. É transformar a leitura em estudo ativo, como você disse. Perfeito. Então, para a gente amarrar nossa conversa aqui, o que é essencial guardar sobre o vestibular de verão ACAF 2026 nesse momento? Olha, eu resumiria em 3 pontos principais. Primeiro, a lista de livros está aí. É essa mistura de Varela, Evaristo, Queiroz, Bel e Machado. Exige leituras diferentes, análises diferentes. Certo, a lista e sua diversidade. Segundo, o calendário está definido. Edital em setembro de 2025, prova em novembro de 2025. Ficar de olho nos prazos, principalmente o de pagamento, e o tempo curto entre inscrição e prova. Atenção às datas. E terceiro, a preparação é um pacote completo. Não são só os livros, é todo o conteúdo mais a redação. Precisa de organização, estratégia e usar bons recursos para praticar e entender a prova. E começar logo, né? Acho que essa é a mensagem subliminar. Essencial começar cedo para ler com calma, para aprofundar mesmo, sabe? E para construir a base das outras matérias e principalmente para encaixar a prática, os exercícios, os simulados na rotina. É um trabalho de fôlego, exige constância, não tem mágica. Ótimo resumo. Para a gente fechar, queria jogar uma reflexão final. Pensando que o foco da ACAF é muito em medicina. E essa lista tem desde memória sobre a prática médica, passando por questões sociais fortes, resiliência feminina, até um clássico sobre a complexidade humana e poesia. Como você acha que ler esses livros, de forma aprofundada, pode, sei lá, moldar um pouco a visão, a sensibilidade de quem está se preparando para ser médico ou médica no futuro? Nossa, que pergunta boa e necessária, porque vai no ponto da formação humanística, né? Mesmo numa área vista como técnica, ler essas obras não é só cumprir tabela pro vestibular. Não mesmo. É um exercício de se colocar no lugar do outro, de tentar entender dores, alegrias, contextos diferentes da nossa bolha, né? Ler o Drauzio pode dar insights sobre a relação com o paciente, sobre lidar com o erro, com a incerteza. Sim. Ler a Conceição Evaristo é um choque de realidade necessário, é ouvir vozes que muitas vezes são silenciadas. A Raquel de Queiroz mostra a força feminina, as disputas de poder. O Bel traz a sensibilidade da poesia para o olhar sobre o mundo. E o Machado. O Machado nos lembra que nada é tão simples, né? Da ironia da vida. É verdade. Para um futuro profissional de saúde, desenvolver essa empatia, essa escuta atenta, essa percepção das histórias humanas que a boa literatura ensina, não é luxo, é ferramenta de trabalho essencial. Talvez a ACAF, ao escolher essa lista, esteja também querendo provocar isso nos candidatos. É algo para se pensar enquanto estuda, né? Além da prova. Uma bela perspectiva para levar junto com os livros e as fórmulas. Com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje sobre o vestibular de verão ACAF 2026. Foi ótimo conversar sobre isso. Valeu e boa sorte a todos na preparação.